Galera, eu estava fazendo com a equipe aqui um feedback que eu faço geralmente para toda a equipe. Sempre que acontece deles não estarem fechando venda, não estarem negociando, e eu vejo todas as negociações que eles têm e aí eu falo para eles se tá bom, se não tá, o que precisa melhorar. Eu falo para eles inclusive sobre as objeções, o que eu penso das objeções, como que eu faço. E aí teve alguns deles que falaram assim, cara, você podia mostrar isso para mais pessoas. Então eu resolvi mostrar para algumas pessoas aqui qual que é a minha visão sobre as objeções nas negociações. Então vamos aqui voltar para a proteção veicular, né? Então eu vou para o papel que está bem aqui na frente. Então geralmente você dá oi, oi, aí conversa e o vendedor dá a proposta, né? Bom, lembrando que você antecipar as objeções é melhor do que você ter que resolver a objeção ali naquele momento depois que você enviou o preço. Então esse passo aqui, antes disso tudo existe um processo, né? Mas eu vou colocar aqui como se fosse um vendedor normal. Aí o cliente vai lá e ele dá uma objeção. Qual que é a objeção do cliente? Ele fala assim, ó, eu preciso analisar. Ok, o cliente vai analisar, mas o que ele vai analisar? Né? Fica essa pergunta, o que é analisar? E aí você vai ver que dentro desse analisar dele, dessa dúvida, tem um monte de coisas. Então, tem cliente que fala assim, eu vou analisar, enfim, você pergunta assim, você vai analisar o que exatamente? Aí ele fala assim, eu preciso analisar com a minha esposa, aí já deu uma objeção, para falar da esposa dele. Preciso analisar com a minha esposa, eu também estou meio sem tempo, geralmente é assim, né? Eu vou dar uma analisada com a minha esposa, eu estou meio sem tempo, eu preciso fazer outras cotações, eu vou colocar aqui outras cotações e para ver como é que vai fazer. Mas assim, de qualquer forma, eu vou fazer mais para frente, tá? Não precisa me ligar não. Aí, ó, vou colocar PF, tá? Para frente, para vocês entenderem. Aí eu organizo as objeções assim na minha cabeça. A primeira objeção que o cliente dá é essa, né? Não quer dizer que é a objeção a analisar. Às vezes ele fala, vou ver e te falo, obrigado, ok, beleza. Então dentro dessa última objeção, na primeira objeção que ele deu, existem outras objeções que você precisa resolver. Então, quando ele falar que vai analisar ou qualquer outra coisa do tipo, que só vai atrasar a conversa, ele fala, amanhã eu te ligo, depois nós vemos isso aí. Então, eu sempre coloco na minha cabeça isso aqui, ó. Bom, se ele vai analisar, se ele deu essa objeção, eu chamo a objeção que está na frente das outras, tá vendo? Se você está bem aqui, ó, esse aqui é você, e aqui é a sua visão. Então, as objeções estão camufladas com essa aqui. Então, ele tirou o seu campo de visão, esse cliente, para você só conseguir ver essa do analisar. Mas na verdade, quando você pergunta para ele, você vai analisar o que exatamente? Então ele vai lá e ele começa a te mostrar, você começa a ver todas as outras objeções. O seu campo de visão ele se expande para você conseguir enxergar o que realmente está por trás daquela objeção que ele deu generalista, vamos dizer assim. Aí ele vai falar que o PF para frente vai fazer mais para frente. Então o que você precisa fazer aqui? Você precisa resolver essa objeção. Ele vai falar que precisa falar com a esposa dele, você precisa resolver essa objeção. Opa, caiu a chave do carro. Você precisa resolver a objeção sempre. Então, eu estou sem tempo. Então você vai ter que resolver sem tempo. O O, ele vai fazer outras objeções. Então você vai ter que resolver sobre fazer outras objeções. O que eu vejo com isso? Se você não resolve uma dessas objeções, ele deixa de fazer. Então, primeira coisa, ele vai dar a objeção mais óbvia, que está na cabeça dele, mais fácil. Depois dessa mais fácil, vem as mais difíceis. E aí você precisa resolver todas elas, entendeu? Mais para frente, cara. Então, aqui você pode jogar um gatilho de urgência, né? De urgência, para ver se ele quer fazer agora. Você pode lançar, às vezes, até uma promoção, dependendo do cliente, né? Ele pega a promoção. Aqui é o cliente que falou que... já esqueci o que é. Vamos falar do tempo. O cliente está, tô sem tempo. Ok, como que você vai resolver essa objeção do sem tempo? Eu vou na casa dele? Onde é que eu vou? Eu vou atrás dele para ver se eu resolvo? Vou no trabalho dele? Então é você que vai
resolver essa objeção. Ele vai fazer outras cotações. Então, será que você não pode ser o cara que vai entender aqui, cara, o que exatamente você está procurando nas outras cotações que você não achou aqui? Então, vamos ver se você consegue trazer à tona. Ou então você pode falar, cara, eu tenho todas as cotações. Me fala o que é que você precisa exatamente que eu vou te ajudar. E aí você já consegue anular essa objeção. E se você não anular, ele não vai fechar. Por algum desses motivos que ele não fecha. Entendeu? Esse aqui eu ainda esqueci o que é. Mas enfim, você vai resolver todas as objeções, não esquece disso, para depois dar o fechamento, né? Valeu, galera. Então é isso. Então quando a gente fala de objeção, é assim que eu analiso. O cliente fala assim, eu preciso fazer tal coisa, já pega essa objeção. Mas ele não vai falar só uma, geralmente ele fala 3, 4 objeções. Cara, eu tô sem dinheiro agora, eu tô sem tempo, eu não consigo fazer nesse momento. E ele vai falar um monte de coisas. Geralmente ele está sem dinheiro, na maioria das vezes, que é quando ele não fecha aqui com a gente, né? Mas até assim a gente resolve ainda, né? Se eu pudesse te ajudar de acordo com as suas condições, como seria? Então você tem que pensar o quê? Cara, eu preciso ajudar esse cliente de alguma forma. Eu preciso resolver essa objeção que ele está me dando, ou essas objeções. E lembrando, você tem que resolver todas. Se uma ficar sem resolver, ele não vai fechar, porque já é um motivo para ele não fechar, tá bom? Então, essa é uma forma de resolver as objeções, tem várias formas, mas essa é uma forma que eu gosto muito de fazer e eu ensino os meninos aqui, tá? Valeu!